Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Vida do glorioso patriarca São José, irmã Maria Cecília Bage, capítulo 8. A circuncisão e solene embaixada dos reis magos. Urgia o tempo da circuncisão. O 8º dia marcado pela lei aí estava. José requisitou o ministro oficial do templo para esta cerimônia. Ele se admirou de tudo, sem saber da razão de tamanhas belezas e perfeições misteriosas em gente tão pobre e desvalida. Maria e José uniam as suas lágrimas ao sangue adorável do Deus menino, Cordeiro Imaculado de Deus. Ofereceram ao Eterno o tríplice sacrifício de suas dores em prol da humanidade pecadora. Qual o nome do pequeno? Perguntou o ministro. Jesus. Irromperam ambos com a alma exuberando em delicioso enlevo. Jesus, esse nome foi desde então o polo atrativo das almas, a sua vida, a sua salvação. Céus e terras exultaram de incontido entusiasmo. Tremeu o inferno inteiro de horror e de espanto. Maria e José sentiram o hálito divino invadi-los, fazendo-os antegozar delícias do céu. O sangue divino e a partícula disponível foram recolhidos por José como a primeira relíquia do Redentor, banhando-a de pranto, cobrindo-a de ósculos que o amor piedoso lhe inspirava, enquanto a Virgem Mãe via seu filho adorado sob forma de pecador, cordeiro puríssimo a ser imolado pelos pecados que não cometera. Era do desejo de José partirem dali quanto antes, pela imensa penúria que sofriam. Maria foi consultada a respeito, mesmo rogada que houvesse por bem saber da vontade divina. A vontade divina era que se não movessem do lugar. Fiat foi a expressão unânime de ambos. Seja sempre feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Jesus, adorável criança, olha-os com feições ternas e alegres, significativas e falantes de quem diz: outras dores me esperam, outro cálice beberei de infinitas amarguras que não este. Para José, o sofrer era como que o pão cotidiano, mas o que sobremodo o magoava era ver Maria Santíssima e Jesus, o mimo de sua alma, assim pobrezinhos e tão sofredores. Este era o módulo indispensável de suas lástimas, e não fora a convicção que tinha de ser tudo isto pré-estabelecido pelo Eterno. Ter-se-ia desdobrado em 1000 partes para acudir a todas as precisões. Essa imensa pobreza seria como um sinal distintivo dos eleitos de Deus, pela qual se conheciam aqueles que, desapegados de tudo, seguiriam a Deus por quem é, não pelo que pode dar em prazeres e felicidades terrenas. Nisto apresentou-se uma embaixada sobremodo honrosa e lúcida. Uns reis, vindos de longas terras, com numeroso séquito, vieram adorar o Deus menino. Entraram na Lapa com mostras da mais profunda piedade e vivos assomos de fé e amor, adorando e oferecendo seus presentes ao pequenino, que sob as humildes aparências de uma criança escondia o que o céu e a terra têm de mais perfeito, o mesmo Deus. Eles se entendiam admiravelmente bem nos êxtases da prece. Quantas maravilhas, que sublimes revelações em tão pouco tempo de amorável visita. Os magos compreenderam perfeitamente os merecimentos sublimados de Maria e José. Não cessaram de se recomendar a eles, pelas suas famílias, parentes, amigos e pelo governo, terras, povos e necessidades que padeciam. A todos e a tudo satisfizeram José e Maria, instruindo-os, orientando-os no que diz a religião, fé e deveres que ela impõe, e mesmo nos deveres que tem para com seus súditos, em relação especialmente das almas a salvar. Partiram os reis, mas muitíssimo a contragosto, e que algo de extraordinário lhes tinha sucedido, como depois se soube, isto é, a visão que tiveram do anjo, intimando-lhes que voltassem para suas terras quanto antes, por outros caminhos. Voltaram, mas só quando obtiveram 1000 bênçãos de Deus, 1000 graças do menino Jesus, e orações frequentes e frequentes lembranças deles por parte de Maria e José, que lhes prometeram imensamente agradecidos jamais os esquecer.
José teve a visão nítida de todo o trabalho operado pela graça divina naquelas almas fiéis, verdadeiramente reais. Soube quão agradáveis eram a Deus e quais e quantas maravilhas a Mãe do Onipotente faria por eles. Essa lapa esquálida fora o primeiro cenáculo das manifestações de Jesus entre os homens, em forma pública e oficial. Dos ricos presentes deixados pelos magos gozaram, além do templo de Jerusalém, os pobrezinhos, necessitados e aflitos, que se viram socorridos largamente, sem verem a mão dadivosa que lhe estendera. Foram-se uns 40 dias desde o nascimento do Redentor, quando São José consultou de novo o seu anjo se devia submeter o divino infante às exigências da lei. O anjo, categoricamente, ordenou-lhe que devia em tudo obedecer à lei, mesmo no que ela tivesse de mais humilhante e desairoso ao Deus encarnado. São José não se fez de rogado, como nada teve que observar a Virgem sua esposa, Nossa Senhora. Partiram incontinente, abençoando aquela lapa. Privilegiado desvão de tamanhas grandezas de Deus. São José levava recatada no seio a relíquia da circuncisão, um casal de rolas e umas poucas moedas, que a lei preceituava ao pobre oferecer como tributo ao templo. Uns fardos, pouca coisa ao todo, era o que Maria e José levavam de seu. Era inverno, mas neste dia a natureza quis abrir uma exceção honrosa, em atenção ao seu Criador manado, tão lindo e tão pequenino. Brandas aragens, um sol aquecedor e meigo, passando farfalhante de alegria. Um não sei que de paradisíaco festejava os santíssimos romeiros, levando ao templo o Deus humilhado sob as formas de pecador. Jesus passava dos braços de Maria para os de José, revezando-se com frequência neste invejável encargo. Era um prazer tal que raiava sempre com o mais franco arroubo. Maria Santíssima, vendo quão entrado andava seu esposo castíssimo na meditação de sua felicidade, lhe disse confidencialmente: quão feliz é sempre a alma pura, pois como vós, meu esposo, levará consigo nos braços do coração aquele que se chama amigo real dos puros e castos. Quem me dera a mim, esposa minha do coração, ter uma alma tão pura, tão bela, tão perfeita, para que menos indignamente consiga levar em meus braços este adorável penhor de toda a bondade, misericórdia e longanimidade do Deus Pai, em prol dos homens. Delícias dos céus, encantos da terra, esperado das nações, fazeis sim que vos sirva, adorando com extremado amor e dedicação, opulenta de virtude, sobretudo a da santa pureza. Foram uma explosão de fé e caridade que bem qualifica a grandeza do nosso santo padroeiro. Estão no templo do Deus vivo, que em enlevos de adoração, agradecimentos, petições, humildes arrependimentos do que quer que fosse menos perfeito. Que doces lembranças sugeria-lhes o lugar, que consolações intensas, que demorados êxtases. Foi o velho Simeão que os tirou desses divinos enlevos. Feita a cerimônia da purificação legal, a que se submeteu humildemente a única mulher sem pecado, e por isso isentada da imposição vexatória da mesma lei, logo recolhendo dentre os seus braços o pequenino Jesus, cuja celestial e misteriosa beleza o atraíra desde o princípio, saiu-se o santo velho Simeão com aquele admirável cântico do Nunc Dimittis, elevado num arroubo de inspiração em que viu e reconheceu aquele que esperava há tanto tempo antes de morrer na paz do Senhor. As palavras proféticas de Simeão que se seguiram foram para Maria e José uma espada de 2 gumes, a lhes atravessar o coração, dissipando-lhes de muito toda a felicidade que gozaram até esse momento com Jesus. Ana, velha servidora do templo, a santa e querida amiga dos necessitados, revelou, por sua vez, o que Deus lhe disse na prece: os futuros sofrimentos e morte ignominiosa daquele adorável menino. Feitas as oblações, saíram do templo, orvalhando o pavimento com lágrimas. São José comovera-se e a ideia dos sofrimentos do pequeno Jesus
esculpiram-se tão profundamente em seu espírito que nunca mais cuidou de se embandeirar-se de verdadeiro regozijo nesta terra, testemunha dos sofrimentos de seu Deus e Criador. Cumpridos todos os deveres legais no templo e satisfeita a piedade de seus corações, a Sagrada Família partiu para Nazaré de torno viagem. José rejubilava de satisfação, porque lá tinha os seus bons aconchegos e meios de vida mais seguros para garantir ao pequeno Jesus e sua Santíssima Mãe um passadio conveniente. Disto falava muitas vezes São José à sua virgem esposa. Maria limitava-se a agradecer a solicitude do esposo, serenar os seus temores e dispor-lhes o espírito para novas peripécias, mais graves e sérias, que lhes eram iminentes. A viagem correu em triunfos de mimos e demonstração de apreço por parte da natureza e proteção por parte dos céus. Nazaré era bem um ninho cálido onde a Sagrada Família poderia gozar de todo o conforto compatível com o lugar de casa de pobres. Mas, como observou Nossa Senhora, o menino Deus não nascera entre homens para gozar e sim para sofrer. O sofrimento foi-lhe o mais fiel companheiro do berço ao túmulo. José estava o seu tanto radiante de satisfação, vendo a todos os seus acomodados e satisfeitos, senão quando dormia um bocado recostado a uma enxerga, ouviu uma voz que o chamou: José, filho de Davi, foge, foge, leva a tua consorte e teu filho e parte. Parte para o Egito e lá permanece, até que o Altíssimo o queira. Herodes está para mandar prender e matar ao Deus convosco, Salvador dos homens. O anúncio de tal nova fora o estalar crepitante e fúmeo de um raio em céu sereno. O santo patriarca não sobresteve um instante sequer em considerações. Chamou a esposa dileta, profundamente comovido, cientificou-a do que se tratava, e Maria, como se nada fosse ou de tudo já soubesse de há tempo, encorajou o esposo e companheiro de virtudes e trabalhos, amor, dedicação e sofrimento, e tudo aprontaram assodadamente para a partida imediata, e assim se fez. Partiram, sobraçando pequenas trouxas com o que tinham de mais urgente necessidade. Desconheciam o caminho, e para mais tinham ordem do alto para evitar os caminhos batidos, povoados e estalagens. O frio era intenso, as vitualhas vieram a faltar, as necessidades aumentaram assustadoramente, surgindo de pronto os espretos da fome, sede, canseira, doenças e 1000 preocupações sombrias. Foi uma rua de amarguras, onde o Divino Senhor e a Sagrada Família palmilharam mais um estádio na via dolorosa de sua existência. Deus Pai permitira essas provações tão necessárias aos escolhidos, como o ar que respiram. Passados esses dias nublados de sofrimentos e tristezas, só alegrados com a presença do Deus escondido, veio do alto o consolo e os socorros a premiar tão acendrado amor a Deus e onímoda confiança em sua divina providência, que jamais falha. O que mais fizera penar ao nosso santo foi o escárnio com que o ultrajavam, para conduzir a esposa e criança nesse tempo desabrido e por lugares infestados de malfeitores e lobos esfomeados, como se ele fosse um idiota e desalmado, que nada soubesse do que lhe estava sucedendo. Era preciso calar e sofrer. Eis o grande lema dos servidores de Deus: sofrer e calar, calar e sofrer, perfeitamente conformados. Ver o divino infante era-lhe um não sei que de indizível martírio, que o não deixava aquietar. Às vezes a mesma Virgem Maria chorava, e José então sentia as dores mais profundas de seu puríssimo coração. Os anjos da guarda explicaram-lhe o motivo por que o pequeno chorava: as ofensas dos pecadores a Deus, a inutilidade de seus sofrimentos para muitos deles, a previsão de seus martírios e morte afrontosa por parte de um povo que recebera de Deus o qualificativo de povo eleito, e esse mesmo seria o seu maior algoz. A Virgem chorava quando a lembrança do que devia sofrer seu Filho Divino se fazia tão intensa que escondê-lo era absolutamente impossível. Nossa Senhora foi sempre a Mater Dolorosa.